Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite aí para todos vocês. Muita luz e muita paz ao seu coração. Começando com muita alegria, mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Você já sabe, pílula noturna é o nosso espaço de dúvidas, respostas, de interação, não é? Em que, com muito carinho, vocês nos enviam suas perguntas, suas sugestões de debate, de reflexões, né, no nosso canal do Instagram, inst.ricardomelo, e nós temos oportunidade de conversar com vocês. Hoje, gente, eu queria responder algumas perguntas em uma só, na realidade, referentes a mágoas. Muitas pessoas relatando histórias de mágoas, referente a traições, discussões, situações de injustiça, pessoas reclamando de familiares, de problemas profissionais, enfim, pessoas que estão se sentindo amarguradas, entristecidas e querem se libertar desse sentimento. Olha, a primeira coisa que a gente precisa entender, que aliás é até uma base, né, da inteligência emocional, é que independente, meus amigos, de nós gostarmos ou não dos sentimentos que nós estamos sentindo, é fundamental aceitar o que nós sentimos. Aceitar não no sentido de ser conivente, mas no sentido de reconhecer. Uma pessoa só é capaz de trazer lucidez ao seu sentimento quando ela entende o que ela sente. Então, na prática, é claro que se alguém nos ofendeu, não é, nos incomodou, se você está se sentindo chateado ou chateada, por incrível que pareça, o primeiro passo para que você possa não ficar prisioneiro desse sentimento de mágoa e de tristeza, é aceitar que ele tem o direito de surgir dentro de você. É natural. Não é porque nós estamos desenvolvendo os nossos canais sensoriais, estamos desenvolvendo o nosso corpo emocional, que é um corpo sutil muito importante. E nesse processo embrionário, né, em gestação do nosso eu divino, que com certeza cada dia nos aproxima mais de Deus, nós estamos também aprendendo a sentir. A diferença é que à medida que a gente vai se espiritualizando, nós vamos sentindo sensações desagradáveis sem se misturar com elas. Não quer dizer que elas não apareçam, significa que elas não vão dominar o nosso coração. Veja você que durante um bom tempo, né, nós tínhamos a ideia na oração do Pai Nosso, de falar, Senhor, Pai Nosso de cada dia nos dai hoje, né, perdoai as nossas ofensas. A gente ora o Pai Nosso na ideia como se Deus se sentisse ofendido, magoado, não é? E nós pedimos perdão a Deus. Você vê que essa é uma maneira muito sutil até do próprio Cristo nos orientar, entendendo as nossas necessidades, de nós trabalharmos esse perdão. Mas no fundo a gente sabe que Deus não se ofende, concorda? Pensa bem, Deus é Deus, não é? Quem é que se ofende? Nós. Nós muitas vezes humanizamos a ideia de Deus ao invés de divinizar o sentimento humano, de espiritualizar os nossos sentimentos. Então vamos lá, na prática, aceite o que você está sentindo, reconhecendo o que você sente, seu direito de sentir. Agora, na sequência, nós vamos burilar esse sentimento. Nosso amado Evangelho nos diz que nós temos livre-arbítrio e todos nós temos o dever de usarmos bem o nosso livre-arbítrio. Por exemplo, quando você se sente chateado com alguma coisa, você pode ficar, né, alimentando a ideia, eu vou me vingar do fulano, né, que me fez mal. Eu vou fazer isso errado. Eu vou ficar aqui tristonho, também não vou reagir. Ou você pode fazer uma escolha mais inteligente, não pode? Você pode simplesmente falar, eu vou orar por quem me fez mal. Porque Jesus foi muito claro, né? Se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Então vejam vocês que o próprio Cristo nos orienta a pedir a Deus por aqueles que nos magoam. Por quê, gente? Porque quando a gente vai fazendo esse exercício, nós vamos burilando esse sentimento negativo que a princípio está no nosso coração e ele vai sendo transmutado. Nunca é demais lembrar, né? O mal que nos faz mal não é o mal, por incrível que pareça, que fazem a nosso coração, mas sim o que sai do nosso coração. Então a ofensa que nos ofende não é a ofensa que chega até nós, é a ofensa que nós proferimos. Então, bem ou mal, se alguém está falando mal de você, te trata mal, no mínimo te dá a oportunidade de você trabalhar, eu não vou falar só o carinho e a tolerância, mas trabalhar o seu discernimento também, de perceber quão enferma outra pessoa está. E para pessoas enfermas a gente oferece remédio, não é assim? E não ofensa, raiva ou indignação. Pense que nós também somos enfermos do espírito, concorda? Nenhum de nós é nenhum anjo aqui, não é? Então talvez hoje você esteja se sentindo amargurada, magoado ou magoada, mas certamente em algum momento nós já magoamos e ferimos também, e muitas vezes sem ter intenção.
Já imaginou como seria se as pessoas que nós magoamos, seja nessa existência ou seja em outra, não tivessem nos perdoado? Já imaginou se a espiritualidade superior tivesse virado as costas para você porque você ofendeu alguém? A gente ia ficar perdido, não ia? Então, meus amigos, vamos experimentar a mesma coisa. Deixe que o tempo, que é o remédio divino, coloque cada coisa no seu devido lugar. Então, está ferido o seu coração? Respire fundo, serene, reconheça esse sentimento, mas não se detenha nele. Siga adiante. Ore por quem lhe prejudicou de alguma forma, né? Ore por quem de alguma forma lhe feriu. Perdoe, pedindo a Deus que proteja essa pessoa, que ela se instrua, que ela se ilumine e siga você, para você também não ficar enfermo como essa pessoa está. O importante, meus amigos queridos, é que tenhamos a lucidez de deixarmos brilhar a nossa luz, não é? E a gente sabe que a nossa luz brilha muito mais intensamente quando nós estamos dentro de uma escuridão, não é verdade? Imagina, num quarto claro, graças a Deus, a sua luz brilha, mas ela não é tão vista. Mas na escuridão de um quarto, né, que está lá fechado, qualquer luzinha, por menor que seja, já faz uma grande diferença, concorda? Então imagine que às vezes na escuridão das queixas alheias, das ofensas, quando a gente deixa brilhar a luz do nosso perdão, como isso faz diferença? Como isso é notado e valorizado pela espiritualidade superior? Como isso é valorizado pelos amigos espirituais que te rodeiam, que te observam, que te conhecem e veem o seu esforço em não guardar sentimentos negativos, tá bom? Então, sigamos em frente. O importante é não nos determos da marcha das mágoas, tendo a certeza de que amanhã é um novo dia, não é? De que quem nos magoou também está crescendo espiritualmente, enquanto nós crescemos da mesma forma. Tá bom? Uma outra técnica sempre saudável de ser recordada, se algo te incomodar muito, 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 já dissemos aqui, escreva num papel que te incomoda, relate tudo, como se você estivesse desabafando com alguém, depois queime. É impressionante como essa técnica é depuradora. Agora em Salvador, conversando com uma pessoa querida que estava conosco no Spiritual Coaching, que me relatou um caso particular, estava com muita mágoa, eu sugeri isso a ela no sábado. Fiquei tão feliz. Quando foi no domingo, a gente chegando lá para o gestão, ela me procurou, uma senhora, né? Muito simpática, se estiver escutando a pílula do Evangelho vai lembrar dessa história, e me falou que estava sentindo super leve. Ela fez isso. Ela escreveu, 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 ela me disse. E depois queimou, não é? E aí, na hora que ela queimou, ela falou que deixou até a fumaça ir embora, né? Tomou um banho também para tirar o cheiro da fumaça, que ela não queria nada daquela energia antiga. E ela estava leve, estava feliz. Então, isso é depurador. Tá bom? O importante é a gente não se deter na marcha, né? Aconteça o que acontecer. Deus te abençoe e te inspire. Obrigado por você compartilhar as pílulas noturnas também do nosso amado Evangelho. Lembrando que as nossas pílulas noturnas também, meus amigos, estão no nosso aplicativo do IRM. Eu acho que vale muito a pena você que não baixou ainda o aplicativo, baixar. Por quê? Às vezes você pode ficar sem receber a pílula. De repente quem te envia por algum motivo esqueceu ou chegou mais tarde para essa pessoa. E se você baixou o aplicativo, você recebe o sinalzinho na hora que a pílula sobe para o aplicativo. Seja de manhã, seja à noite, você vai estar sempre atualizado. Vale muito a pena. E para o pessoal do iPhone, né, que estava tendo alguma dificuldade, a gente já está resolvendo. Eu tenho sempre explicado isso aqui. São questões técnicas que fogem ao nosso alcance da Apple, mas estamos progredindo e vai tentando, porque contínuas versões estão sendo liberadas, a gente acredita que muito em breve o problema vai ter realmente resolvido para sempre, vai ficar perfeito. Tá bom? Então é isso, que Deus te abençoe, muita luz e paz, você já sabe que pode e deve enviar suas dúvidas e sugestões no nosso Instagram, insti.ricardomelo. Então vamos lá, corações leves, nada de mágoa, hein? Esperança, meus amigos, para que você tenha uma noite abençoada e feliz. Fiquem com Deus e até breve, até muito, muito breve.